Glórias a Deus, né, irmãos? Pode aplaudir mais uma vez o Senhor? Glórias a Deus. Valdir, pega esse cajado para mim, por favor. Obrigado. Cajadão, né, irmãos? Essa palavra dessa noite, cada vez que eu tenho que trazer uma palavra para a igreja, que eu entendo que é um ensino, que talvez seja uma exortação, que seja uma direção de Deus, eu sinto a necessidade de pegar esse cajado aqui, porque nesse cajado aqui tem a história de homens que passaram aqui por essa igreja, uma história linda. Tem 14 nomes aqui de pastores que passaram por aqui desde a sua fundação. Eu estou aqui o 14º. Então eu entendi que era uma responsabilidade minha nessa noite, trazer essa palavra, não jogar, não transferir para nenhum dos outros pastores, e eu entendo que é uma noite em que eu preciso falar com a igreja, e talvez, irmãos, né, para alguns essa palavra vai causar um desconforto, porque falar de Deus, falar de família, falar de pátria, talvez para algumas pessoas cause um desconforto. Quero de antemão dizer assim que em nenhum momento, né, a minha palavra vai desrespeitar a nossa Constituição, pela laicidade do nosso país e pela liberdade, né, do Estado de Direito, mas é um momento que nós precisamos nos posicionar, e não seria justo eu como pastor, vocês não saberem a minha posição em várias esferas. Não cabe a mim, e qualquer pastor, né, não cabe ao pastor trazer voto, né, cabresto, não dizer para você em quem você vai votar, não é o nosso papel, não é também o nosso papel. Muitas pessoas estão ao contrário, pessoas estão dizendo que é papel do pastor somente evangelizar, não é verdade. O papel do pastor é muito maior que esse. O papel de evangelizar é de cada crente, a grande comissão é dada para cada um de nós, mas os pastores são colocados como guias, irmãos. E na história do povo de Israel, na história do povo de Deus, um povo que teme ao Senhor, os reis procuravam os seus profetas, procuravam eles para orientar qual que era a direção que Deus tinha. E muitas vezes, como pastor, as pessoas nos procuram, falam: pastor, eu estou pensando em me casar. Eu não digo para a pessoa: casa com aquela, casa com esse, mas eu digo: olha, tem alguns requisitos, algumas coisas que você deve olhar para a pessoa que você quer se casar. A gente aconselha como pastor sobre tudo, ensina até a parcelar conta. E em todas as esferas que a gente está como ovelha, a gente está ali e tem esse papel. E por que não, num momento tão importante, né, que o país está passando, você não saber o que o seu pastor pensa? Será que ele está em cima do muro? Será que ele é de direita ou é de esquerda? Você já se perguntou sobre isso, né? Às vezes você acha que é uma coisa e é outra. Às vezes tem pastores que falam uma coisa, como o pastor, desculpe os cariocas, né? O pastor que falou algo em nome da convenção carioca, já se retratou, porque falou o nome de uma convenção, disse algo antes, há um tempo atrás, e agora disse outra. Então é importante você saber. Então uma das coisas que eu já vou dizer de cara para você não ficar em dúvida se eu sou de direita ou de esquerda, não existe para mim de direita ou de esquerda, irmãos, só de direita. Então eu preciso te dizer isso. Então, você não ficar em dúvida: pastor, o senhor é de direita ou de esquerda? Não existe, só de direita, tá? Se alguém ficar chateado, como é um direito seu, e fala assim: pastor, não existe para mim de direita e de esquerda, eu sou de esquerda. Eu acho que é um direito seu, de você se manifestar, mas não dá mais para você ficar de cima do muro, porque o muro tem um dono. Você precisa dizer, se posicionar. E nisso eu quero dizer para você que eu tenho que me posicionar diante de vocês e dizer que realmente nós precisamos, como cidadãos, como pessoas que somos, ter uma atitude que é diferente da do mundo. Nós precisamos ser luz para aqueles que estão em trevas. E como ser luz, se nós não nos posicionarmos? Não se esconde uma luz, ela precisa estar num lugar alto, um lugar onde as pessoas possam ver. E meus irmãos, alguns falam assim: mas a igreja é lugar só de pregar evangelho, disso, daquilo. Muitos desses que falam, não tem uma alma que ganhou para Jesus. Então, esse que vos fala, pode falar com autoridade: eu sou um ganhador de almas, e eu amo evangelizar e discipular pessoas. Se tem alguém que ama pessoas, sou eu, né? Eu amo mesmo. Então,
se alguma pessoa ficar irritada com a palavra que eu vou dar essa noite, eu já vou dizer para você, você tem 2 tempos, ficar irritado e depois desirritar, porque eu vou amar você até o fim. Meu papel é amar as pessoas, não estou aqui para julgar ninguém, apontar o dedo. E meus irmãos, quero dar um conselho para a igreja. Quem você julga porque é isso, é aquilo, é a pessoa que mais precisa de Deus. Então, quem mais precisa de Deus, mais de amor e de graça nós temos que derramar sobre ela. Que nossa igreja não aponte o dedo, mas nossa igreja possa abraçar, acolher. Eu não aprovo o que muitas pessoas fazem, ou que muitas pessoas, como elas agem, mas independente disso eu as amo. Jesus, quando olhava para uma prostituta, quando ele olhava para um bandido, quando ele olhava para um ímpio, quando ele olhava para alguém que estava numa situação, ele via primeiro um filho, e esse filho podia estar com uma lama sobre ele, mas viu alguém que precisa muito da graça de Deus, muito do amor de Deus. Essa igreja aqui é uma igreja que ela realmente quer fazer a diferença, e estamos fazendo a diferença, uma igreja viva, uma igreja que ora, uma igreja que ela é madura, e ser madura é ser líderes que realmente fazem a diferença onde você está, uma igreja missionária do outro lado da rua, da mesa e do mundo, uma igreja que realmente entende o seu papel, e essa igreja que é madura, que é missionária, ela também é acolhedora. Ser acolhedora, a questão não é o tamanho que a igreja vai ser, é quem nós vamos deixar de fora, e nós não vamos deixar ninguém de fora. Agora eu tenho que dizer para você, meus irmãos, nessa palavra de hoje, Deus, pátria e família, eu tenho, vou fazer isso, até já avisando, que eu não tenho, como diz assim, não me escondo do meu aniversário, da semana que vem é aniversário, então você fica sabendo aí já, fica a dica, né? Então, eu vou fazer 54 anos, e eu nunca vi, nos meus 54 anos, desde criança, algo tão lindo que aconteceu no Brasil, independente das suas opiniões. Meus irmãos, eu amo as cores do meu país, da minha pátria. Já tive a oportunidade de morar fora de outros lugares, eu represento a minha pátria onde eu vou. Poucas pessoas sabem, mas eu já representei a seleção brasileira, a de Master, né? Lá na Ásia, em vários países lá, inclusive eu peguei a camisa, não deu nem para usar, que ela está autografada por vários jogadores, um privilégio. Então eu represento a minha pátria, eu amo a minha pátria, eu respeito a Constituição, eu respeito as autoridades, e eu queria até que eu vou indicar, vai estar no nosso aplicativo, uma live do pastor Luciano Subirá, junto com 2 outros advogados, falando sobre liberdade religiosa. Eu recomendo para todos os pastores, recomendo para quem é advogado, para qualquer crente, uma live super joia, vai estar no nosso aplicativo, você pode ir lá assistir, para você ver o que realmente é o papel da igreja, e nós temos que fazer a diferença. Então, diante do meu posicionamento, eu vou pregar a palavra, algumas coisas que talvez, de uma forma diferente, porque é algo que Deus colocou no meu coração, não vai ser uma mensagem tanto teológica, mas depois da minha palavra, se alguém falar assim, pastor, e aí? Em quem o senhor vai votar? Você pode me procurar, e ali em particular eu vou te falar, mas se depois dessa mensagem eu precisar desenhar para você, desculpa, abra sua Bíblia, Deus me deu um texto muito simples, abra sua Bíblia no Salmo de número 150, cadê o Fábio? Não vou chamar o Eliseu não, Fábio, vai trabalhar, cadê o Fábio? Lá no teclado? Tem que falar, doutor Fábio? Fábio, por favor, por gentileza. Minha mensagem tem 3 pontos, uma mensagem muito batista: Deus, pátria e família. Como eu disse, meus irmãos, é uma noite de posicionamento, que eu quero me posicionar, os irmãos saber qual a posição que eu tenho em cima desses 3 temas, porque tem gente que não está gostando de ouvir falar de Deus, nem de pátria e nem de família. Eu quero ler somente o versículo 6 do Salmo 150, mesmo assentados. Todo ser que respira, louve ao Senhor.
aleluia. Vamos dizer junto? Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluias. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo aqui. Pai, em nome de Jesus, eu me apresento diante de ti com temor e tremor. Que aquilo que nós vamos ministrar para a tua igreja nesta noite, Pai, possa glorificar o teu nome. Possamos louvar o Senhor nessa noite. Louvar e adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Tributar ao Senhor o louvor que é devido. Recebe, Senhor, a honra. Recebe, Senhor, a glória. Recebe, Senhor, toda a adoração. Espírito Santo de Deus, manifesta a glória de Deus cada vez mais neste lugar. Senhor, nosso Deus, envolve este lugar num ambiente seguro, protegido, cheio da tua presença. Senhor, que a tua presença chegue nos lares, nas casas que estão conectadas conosco. Que o Senhor fale de maneira simples, mas de maneira poderosa conosco nessa noite. Ah, Deus, fala com o teu povo, Senhor. Fala com a tua igreja. Obrigado pela tua palavra que é linda, que é maravilhosa. Que ela encontre lugar nos nossos corações. Que esta noite seja uma noite em que o Senhor possa trazer paz aos corações. E Deus, em nome de Jesus, se alguém preocupado, Senhor, até mesmo antes da minha palavra, talvez alguém que tenha um pensamento até mesmo contrário já a Deus, pátria, família, porque quando ouve isso já pensa em algo político. Deus, eu te peço agora que tudo aquilo que está como duro no seu coração, o Senhor sopre do teu Espírito, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa trazer discernimento, paz. Eu te peço que ninguém nesta noite se sinta agredido, mas eu te peço que todos nessa noite se sintam envolvidos pelo teu Espírito Santo. E eu te peço, Pai, que esta palavra possa trazer luz, clareza, nas decisões que vamos tomar em relação à nossa pátria, em relação ao Brasil. Que nenhum de nós, Senhor, sejamos guiados pela carne, sejamos guiados por ideologias, sejamos guiados, Senhor, por fortalezas que foram criadas dentro de nós, por sofismas, mas Deus, que possamos ser guiados à luz da tua palavra pelo teu Espírito, Espírito Santo de Deus. E se eu falar algo, Senhor, nesta noite, que desagrade ao Senhor, me perdoa, Senhor, e apague da mente de cada pessoa essa palavra, se ela não vir do teu trono. Mas Deus, se essa palavra vem do teu trono, que de uma maneira tremenda ela faça algo poderoso na vida dessa pessoa, que essa pessoa saia daqui convicta que ela precisa se posicionar sobre assuntos mais sérios na sua vida, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero pensar e refletir sobre Deus de uma maneira talvez diferente com você. Antes de mais nada, dá uma respirada, uma inspirada assim, ó. Já expirou também, né? Então você está vivo. Quando você respira, e eu quero dizer para você que você louva o Senhor, é uma coisa que Deus falou comigo, eu vou te falar nessa noite sobre isso. Só pode louvar o Senhor quem está vivo. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu quero refletir sobre você, não conceitos teológicos, mas a cada momento que você respira, você respira por dia, cerca de 26 mil vezes, sabia disso? 26 mil vezes, significa algo em torno de 14 mil litros de ar. O correto, alguns estudiosos dizem que você deveria respirar de 5 a 6 vezes por minuto, mas nós respiramos, na verdade, cerca de 16 a 20 vezes por minuto, respiramos muito errado. Tanto é, se você vai fazer um teste lá no pessoal que dá aula de pilates, você já viu quanto você respira errado, né? Você já se atrapalha lá e vê como é difícil respirar corretamente, e como a respiração correta faz a diferença. Mas falar de respirar, é para você entender que se você está vivo, se você está aqui, se você é um ser que respira, independente de como você possa entender isso, é por causa de Deus, é por causa de Deus. Afinal de
a gente não consegue ver isso, tanto que é importante a respiração nossa, porque nós somos tão ocupados, tão envolvidos com tantas coisas. Vocês falam assim, a água é mais importante. Não, o fôlego de vida, você vai ver hoje que é o mais importante. A água também é importante, mas o fôlego de vida é o mais importante. E eu quero pensar de uma maneira diferente com isso. Por isso, o primeiro tópico da minha mensagem é Deus, e eu vou usar esse nome assim, Deus acima de tudo. Meu Deus, pastor, quem disse isso? Está na Bíblia? Efésios 4:6 diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Deus acima de todos, de tudo. Deus é o Deus de todo o universo, você concorda? Então você deve sempre louvar o Senhor. Louvar ao Senhor é viver, respirar Deus na sua vida. Todo o universo louve ao Senhor, você concorda? Irmãos, não tem como você louvar ao Senhor se você tem atitudes contrárias àquilo que Deus é. Deus tem um caráter. O caráter de Deus é um caráter de santidade. Pense muito bem quando você for fazer as suas escolhas na vida, quando for fazer decisões. Pastor, o senhor está falando até em relação à política? Estou, meus irmãos. Respire Deus quando você for pensar em quem você vai votar. Respire Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia, a graça de Deus, o amor de Deus. Para você entender um pouco do que eu estava falando, há uma história na Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta em Êxodo capítulo 3, há uma história muito conhecida por todos nós, é a história de Moisés, aquele homem que vivia em Midian, nesse período da vida dele, e de repente Deus aparece para este homem, Moisés. Deus aparece para Moisés, e Deus aparece no meio do deserto em uma sarça ardente, e Deus de repente fala para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é um lugar santo. Mas Moisés, meus irmãos, e você que me ouve, Moisés já morava naquele lugar há 40 anos. Será que aquele lugar não era santo antes? Ou será que naquele momento Moisés estava tendo uma consciência da santidade da presença de Deus? Precisamos ter uma consciência de onde pisamos, de onde estamos. Às vezes estamos tão ocupados, tão preocupados com tantas coisas, andando tão rápido, estamos respirando nessa vida, que a nossa vida não está dando glória a Deus. Talvez você esteja pisando em terra santa, e nem percebe que uma sarça ardente está se manifestando ao seu lado, ao seu lugar, dizendo: há um povo sofrendo, há um povo que precisa ser liberto. Deus ouviu a dor de um povo, Deus ouviu o choro de um povo, e Deus desceu até aquele povo, e Deus chamou Moisés, Deus quer que você seja usado para libertar aquele povo, Moisés. Mas Senhor, pergunta Moisés, o que eu vou dizer para eles? Qual é o nome do Deus? Que Deus é esse? Moisés, diga: eu sou o que sou. Diga mais, diga: o Senhor me enviou. E aqui é o ponto que eu quero falar com você. Primeiro ponto, sobre Deus que é sobre tudo, sobre todos. Talvez na sua Bíblia você pode olhar aí, dá uma conferida aí, como está Senhor. Cada Bíblia, não importa a versão, provavelmente todas as letras Senhor está em maiúsculo. Todas as letras. Sabe por quê?
esse salmo que eu escolhi foi algo que Deus falou no meu coração no momento meu eu estou nesse momento eu falo assim que eu não sou estudioso tão profundo, mas sou um curioso da Bíblia. Esse texto, na versão que vem para a gente, todo ser que respira, louve ao Senhor. A palavra Senhor, Adonai, não é a palavra que nos originais no hebraico estaria, seria a palavra que eles nem pronunciavam, do tetragrama, que tem Y, W, YH, W e H, que é o nome de Deus, só com essas 4 letras, que o judeu até hoje tem dificuldade de pronunciar, o nome de Deus. Então o profeta Moisés deveria falar: olha, eu sou o que sou, o Senhor me enviou. Mas esse Senhor, que a gente poderia dizer Adonai, não poderia ser pronunciado. Então alguns estudiosos dizem que a melhor pronúncia seria colocando, junto com as consoantes vogais, para dizer Yahvé, Yahvé, para poder pronunciar. Quando você vai em Israel, não sei se você já teve a oportunidade de ver os rabinos, quando eles estão estudando o Torá, não sei se você já viu eles lendo a Bíblia, que muitas vezes eles chegam e eles ficam fazendo movimentos. Você fala assim: eles estão doidos, o que é? Porque eles precisam expressar o som, e esse som, que eles chamam o som de Deus, eles não querem expressar errado, então eles querem trazer um fôlego de vida, com todo o meu ser, com tudo que eu tenho, com a minha alma, com o meu corpo, com o meu coração, com o meu espírito. Eu quero louvar o Senhor, e quando eu estou lendo a palavra, eu quero que saia o som de Deus, porque essa palavra no original traz muito sentido, porque esse nome, apesar de ser misterioso para muitos rabinos e estudiosos, talvez seria o som do fôlego, da respiração de Deus. No hebraico, ruá, no grego, pneuma. Então talvez quando eles escutassem a respiração de Deus, seria mais ou menos com o som das letras, o Y, o H, o W, e o H é mais ou menos assim, Yor, Re, Va, Re, Yor, Re, Va, Re. É só fôlego de vida saindo. Será que o nome de Deus é o som da respiração? Isso me emociona, irmãos. O nome de Deus é o fôlego de vida. O nome de Deus é que dá sentido à vida. Se você está vivo, é porque o Senhor te mantém vivo. Quando você pega o livro de Gênesis, diz que Deus criou a primeira pessoa. Deus pegou o pó da terra. Deus pegou o pó da terra. O pó da terra, irmãos, significa Adam. Não, André Adams, né? Adam, você é lama, André. Adam, lama, pó, dizendo: homem, você é frágil, você é pó. Mas Deus chega neste homem, e para ser uma pronúncia nossa humana, Ele sopra, Yahvé, Yahvé, e ele foi feito homem vivente. O fôlego estava nele. Ele foi criado para quê, irmãos? Para a coroa da glória. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Somos frágeis. Se você pega o livro de Eclesiastes, os Salmos, fala que nós somos pó. O pó volta à terra, mas o Espírito volta a Deus. A nossa vida, na verdade, é como um sopro. Nossa vida é tão frágil, irmãos. Nós somos pó. Essa semana que passou, eu fui na Santa Casa, e aí a gente vai vendo aquelas pessoas nos leitos. Eu louvo a Deus, né, o irmão Ivar já saiu do hospital, já louvo a Deus por outros irmãos que já deram alta, ali, ó, glória a Deus. Louvo a Deus por outras pessoas que estavam enfermas, e eu fui na Santa Casa visitar o pai de uma das meninas, né, e ele está no hospital,
entregou a vida para Jesus lá. E ele falou: agora eu confio só em Jesus. Mas quando eu orei por várias pessoas ali no quarto e fui andando pelos corredores da Santa Casa, olhando a fragilidade da vida, pó. Quando você está diante de um caixão, irmãos, você olha e fala assim: a fragilidade da vida. Por que não, então, homem mortal, não reconhecer que existe alguém que deve estar sobre tudo, sobre todos, alguém que é Deus soberano? Domingo à noite passado eu estava falando sobre o Setembro Amarelo. No outro dia já recebi notícias de pessoas que se suicidaram, de pessoas que tentaram suicídio. Uma pessoa que eu estou acompanhando de longe me ligou e falou: pastor, essa noite eu não consegui dormir só pensando em tirar a minha vida. Fala comigo, ora comigo. A fragilidade da vida, pó. A vida é frágil. O Salmos 8 vai dizer que Deus nos coroou de glória e honra. No entanto, a glória e honra nessa passagem não se referem a Deus, se refere que Ele nos coroou de glória e honra, porque Ele colocou sobre nós dele mesmo, Ele em nós. Uá! Deus reside, mora e vive numa pessoa. Deus reside e vive em você. Todo ser que vive, todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Esse mesmo pneuma, o Espírito de Deus que fez Jesus ressuscitar dos mortos, Ele está vivo em você, Ele dá vida em você. Mesmo nós mortos em nossos delitos, Deus nos faz vivos novamente, pelo Espírito dEle. Mesmo depois que você morrer, Ele soprará do fôlego da vida em você. Jesus, Ele disse para nós que a função do Espírito Santo é nos guiar na verdade, irmãos. Ele disse: olha, eu vou, mas o Consolador, Ele virá, o Paráclito, para guiar vocês na verdade. Guiar-nos na verdade, irmãos, é a gente poder entender que Deus não é para ser explicado só teologicamente, que Deus é Espírito perfeitamente bom, que em santo amor criou, governa e sustenta todas as coisas. Mais do que isso, é nós entendermos que Deus é o motivo de nós estarmos vivos. Deus é o motivo de existirmos. Para entendermos isso, nós precisamos do Espírito Santo em nós. João 3,34, Jesus diz que Deus dá o Espírito sem limites. Se a pessoa tem o Espírito sem limites, sabe o que Ele diz? Eu tenho sem limites para você. Eu tenho da minha presença sem limites sobre você. Há alguma coisa também nesse momento que você precisa inspirar? Se encher de Deus? Mas há também alguma coisa que você precisa expirar, tirar de dentro de você? Quanto mais você se encher da palavra, se encher do Espírito, mais de Deus você vai receber. Você sabe que um dos exemplos de como que é importante você entender que a respiração é o som de Deus, isso falou muito ao meu coração. Você já notou quando um bebê nasce? Qual que é a primeira coisa que ele precisa fazer, irmãos? Respirar. Qual que é a última coisa que uma pessoa faz quando morre? A pessoa busca e não tem mais. Deus é tudo que você precisa na sua vida. Deus é tudo que você precisa. Sabe? Quando você entende isso, por isso que a gente tem que continuar evangelizando. Talvez quando você estiver em frente de um amigo, sabe aquele seu amigo? Eu tenho amigo assim, e alguns deles já entregaram a vida para Jesus, outros ainda não. Aquele amigo que fala assim: eu sou ateu. Aquele amigo que fala para você: não existe Deus nenhum. Não existe Deus nenhum. Já pensou agora quando a próxima vez que ele pode dizer isso, que você ouvir ele falando e você entender porque ele está vivo, você falar assim:
Quando ele falar, eu não acredito em Deus, Yahvé, ele está dizendo, eu só estou vivo porque tem um Deus. É pelo Espírito que ele vai ser convencido disso. Eu quero dizer para você que é nele, em Deus, que nós vivemos, nos movemos e respiramos. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Próxima vez que você for tomar uma decisão sobre qualquer aspecto da sua vida, quem você está louvando? Eu me posiciono hoje, irmãos, que qualquer um que se levantar contra o meu Deus, nada vai me afastar do meu Deus. Pode me jogar na fornalha, pode me jogar para os leões, eu não vou barganhar a minha fé, porque nele eu vivo, nele eu vou me mover, é nele que eu respiro. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor no dia que você for votar. Louve a Deus. Talvez a gente não tenha as opções que a gente gostaria de ter. O que eu estou dizendo para você, não consulte o seu coração porque ele é enganoso. Não consulte o seu amigo porque ele tem interesse. Deus fala com você. Consulte a Deus. É só isso, o primeiro tópico do meu sermão. Você achou que ia ser difícil, né? Segundo, meus irmãos, o tópico da minha palavra é pátria. Ai, irmãos, eu amo minha pátria. Eu acho que é a bandeira mais linda, meus irmãos. Eu amo a minha pátria. Eu amo a bandeira do Brasil. Eu não tenho coragem de rasgar a bandeira do Brasil. Eu não tenho coragem de queimar a bandeira do Brasil. A primeira canção que eu aprendi da minha pátria foi na escola. Eu aprendi a amar a bandeira. Mas a primeira das canções que eu ouvi na igreja, eu não ouvi falar mal da pátria. Domingo, sábado pela manhã, nós estávamos orando, a irmã Juraci escolheu a canção que nós cantamos, Minha Pátria para Cristo, é a minha petição, minha pátria tão querida, eu te dei meu coração, lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor, que o meu Deus de excelsa graça, te dispense seu favor. Meus irmãos, que a gente possa amar a nossa pátria, amar o nosso Brasil. E a canção diz assim: salve Deus a minha pátria varonil, salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria, ver meu povo tão gentil, aceitando o Evangelho nessa terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Tem gente que vai querer tirar essa parte, irmãos. Salve Deus a minha pátria varonil, salve Deus a minha terra, salve a terra do Brasil. O Brasil é do Senhor, meus irmãos. O mundo inteiro é do Senhor. O Salmo 24:1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, todos da pátria louvem ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Falar de louvar ao Senhor pela pátria é respirar Deus na pátria, meus irmãos. É respirar Deus aonde você andar. Não dá, irmãos. Você pode não concordar com homens, com pessoas, que eles vão falhar, vão errar. Mas Deus tem escolhido o Brasil para ser um celeiro de missionários, sabia disso? Nós, pastores, que acompanhamos a história há muito tempo, meus irmãos, nós temos que agradecer, agradeça mesmo, né? A Europa, a América do Norte, principalmente Estados Unidos, enviou muitos missionários para cá. Mas agora o Brasil tem sido um lugar, um celeiro de missionários.
O Brasil tem feito a diferença nesse tempo. E a gente tem que amar a nossa pátria, meus irmãos. Orar pela nossa pátria. E você precisa saber, e eu tenho que dizer isso para você. Você ora pela pátria, nós vamos ter conferência missionária. Mas daí quando você vai votar, meus irmãos, você acaba votando em alguém que não tem compromisso com a pátria, com o Brasil. Meus irmãos, leia as histórias. Você vai para o seminário, e eu tenho que falar isso para você, o que a gente ouve é só a história do comunismo, do que ele faz com as igrejas. Eu não tenho medo, irmãos, mas a geração que virá, irmãos, que será deles? O Brasil tem que fazer a diferença. O Brasil tem que fazer a diferença. Você sabe que o meu tempo eu falei que é de Josué, né? Então abra sua Bíblia, eu quero falar um pouquinho, porque nós precisamos respirar o Senhor na nossa pátria. Irmãos, tudo na nossa pátria, não importa o lugar que você estiver, você fala assim, mas eu estou morando em outro país, em outro lugar. Onde o Senhor te colocar, é para você ser bênção lá, porque a terra pertence ao Senhor. Todo lugar que você estiver, que Deus te colocar, porque na época que o povo era levado prisioneiro, Deus fala assim, vamos ficar muito tempo aí, ó. Jeremias fala sobre isso, olha, você vai ficar nessa cidade? Abençoa a cidade que você vai ficar, planta um jardim, constrói uma casa, mora lá, escreve uma história nessa cidade, reedifica, preserva essa cidade, cuida dessa cidade, seja bênção essa cidade. Josué, ele reúne o povo, irmãos, para falar, vamos renovar a aliança. Aqui ele está falando para a pátria. Irmãos, se você falar assim, mas a igreja, a laicidade da igreja, se você olhar, as 12 tribos foram organizadas, irmãos, e Deus já tinha dado as leis para Moisés, de como que o povo ia viver, de como que ia viver na terra, cultivar a terra, proteger a terra, cuidar da pátria. Quando Josué, chega um momento lá, e eu quero usar 2 vezes esse texto, quando Josué está lá com o povo, Josué 24:15, ele começa a reafirmar a aliança dele, e ele fala de várias coisas. Tem uma coisa que eu não ia falar, irmãos, mas o Espírito Santo me incomodou a semana toda, eu vou falar para você. Pastor, é para me influenciar na decisão? Porque mesmo que eu falasse que não, vai te influenciar o que eu vou te falar. Você sabia qual é a maior tragédia que havia no passado, a maior luta do diabo contra a pátria, contra o povo de Deus, contra qualquer nação que tinha Deus? Era com a geração futura. Sabia disso? Quando o faraó de tudo fez lá com Moisés, ele falou assim, então deixa as crianças. Moisés falou assim, as crianças não vai ficar unha nenhuma, não vai ficar nada, sabe por quê, irmãos? E tem uma entidade, e agora escuta o que eu vou te falar, tem uma entidade que atacou todos os reinos para exterminar as gerações. Essa entidade chama Moloque. Muitos reis sacrificaram crianças. Quando houve perseguição em toda a história, é por causa daquela palavra profética. Começou aquela palavra profética lá de Gênesis 3, quando Deus falou que do filho de uma mulher viria a semente que ia pisar a cabeça da serpente. Desde ali já começou uma perseguição onde fosse nascer um bebê, onde fosse nascer uma criança. E desde aí o diabo tem perseguido gerações, e Moloque é essa entidade para ser sacrificado crianças. O diabo tem agido de maneira diferente nos dias atuais. Eu tenho dito que o diabo tem atacado muito no campo da mente das pessoas, mas Moloque continua agindo. Como que o Moloque age? Isso aqui é pesado, isso aqui é coisa do pastor Richard, tá? Foi um negócio que Deus me deu na hora que eu estava orando. Então, se for heresia minha com Deus. Você só ora por mim e ora por isso que eu vou te falar. Deus me falou que Moloque está agindo ainda, mas ele não está agindo mais esperando a criança nascer, não. Moloque quer que as crianças sejam sacrificadas em poste ídolos para ele, no aborto. Está entendendo? Precisa desenhar. Quando você for votar, lembra disso que eu estou te falando. Pastor, é para influenciar que o senhor está falando? Meus irmãos. E eu estou lembrando você que eu não estou pedindo, se eu tivesse, eu gostaria de ter mais opções, viu, meus irmãos? Eu consigo dizer isso para vocês. Gostaria mesmo. Mas a minha maneira de votar vai ser nesse crivo de Deus, pátria e família. Então, quando você for votar, olha lá quando Deus criou homem e mulher. Sobre gênero, irmãos, temos que falar sobre isso.
Até as plantas Deus teve o cuidado. Você sabe que até um pé de tâmara, Deus teve o cuidado de fazer o macho e a fêmea? Então, irmãos, eu preciso falar para vocês sobre isso, que Deus me falou que Moloque está agindo ainda, só que está querendo pegar os bebês em sacrifício para ele, lá no ventre ainda. Difícil essa palavra, mas eu tenho que te falar, Deus mandou. Então Josué está aqui, irmãos, abra a sua Bíblia, olha só, Josué ele quer restaurar a aliança da pátria, porque Josué já está velho, né? Josué não sabe quanto tempo ele vai ficar ali, e, irmãos, eu também não sei quanto tempo mais eu vou ficar aqui, e eu tenho que falar agora, porque depois vai vir outros pastores, e eu tenho que falar agora para vocês, que eu não sei se vamos ter outra oportunidade de falar, mas a partir daqui, de Josué 23, Josué exorta o povo a observar a lei. Ele começa a falar: observem a lei. Eu vou até ler aqui, irmãos, Josué 23, 6, ele fala assim: portanto, esforce-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afastem, nem para a direita, nem para a esquerda, e para que não se misturem com essas nações que restaram entre vocês. Não façam menção dos nomes de seus deuses, nem jurem por eles, não sirvam, nem adorem esses deuses, pelo contrário, apeguem-se ao Senhor seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje, porque o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e fortes nações, e até o dia de hoje ninguém conseguiu resistir vocês. Um só de vocês perseguirá 1000, pois o Senhor seu Deus é quem luta por vocês, como Ele prometeu. Portanto, empenhem-se em amar o Senhor seu Deus, porque se vocês se desviarem dele, e se apegarem ao que resta dessas nações, que ainda se encontram entre vocês, e se uniram com elas por meio de casamento com eles, se misturam com elas, saibam com certeza que o Senhor seu Deus não expulsará mais essas nações de diante de vocês. Pelo contrário, elas serão um laço e uma rede para vocês, e açoite nas costas e espinhos e nos olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor seu Deus lhes deu. Deus está alertando. Deus não gosta de mistura. Amará somente ao Senhor, e somente Ele servirá na sua pátria. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Josué disse: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Sabe o que ele estava fazendo, irmãos? Se posicionando. Então é o que eu estou fazendo hoje aqui. Eu estou me posicionando, irmãos. Eu preciso me posicionar. Se você não gostou, eu não vou ficar triste, porque eu quero primeiro agradar a Deus. Você que vai ficar triste comigo, mas eu prefiro você triste comigo e indo para o céu, que feliz e indo para o inferno. Josué disse: eu e minha casa servimos ao Senhor. Ele estava se posicionando quanto à devoção a Deus e a aliança que ele tinha com Deus e a sua pátria. Por que, irmãos, que eu estou falando de pátria? Uma pátria, não estou falando só do Brasil, estou falando da pátria do Senhor, uma nação do Senhor. Porque o Senhor, quando ele diz assim: vós sois a geração eleita, o povo santo, sacerdócio santo, eleito do Senhor, separado para o Senhor. Então, se nós somos separados, eu tenho que, como pátria, irmãos, ser diferente das outras nações, ser diferente das outras terras. Israel é pequenininho, mas ele é diferente. Ele é diferente. Pela graça de Deus, agindo pelo poder do Senhor, Josué havia liderado Israel na tomada da terra prometida. Irmãos, a nossa pátria aqui, que nós vivemos, o Brasil, esse tempo aqui é passageiro, somos peregrinos aqui, mas enquanto estivermos aqui, devemos cuidar da pátria como de um jardim, porque a nossa pátria celestial, Deus já preparou como um jardim regado, manancial do Senhor para a gente. Mas Josué sabia que, assim como o povo corria perigo, ele reconhecia que havia uma ameaça de desobediência e idolatria. Então, nesse contexto, Josué convocou uma reunião geral com o povo. Em Siquém foram reunidas todas as tribos de Israel, com seus anciões, líderes e oficiais. Depois você lê com calma Josué 24, do 2 ao 13, mas o versículo 13 diz assim: eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam,
e cidades que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Como profeta de Deus, Josué relembrou que Deus tem fartura para o seu povo. Deus tem o melhor dele nessa terra para o seu povo, desde que a gente reconheça que todo fôlego, todo ser que respira, deve louvar ao Senhor. Tudo que eu fizer, seja para a glória do Senhor. Aí Josué no 24:14, ele diz assim, Josué fala a seguinte palavra: agora pois, temam ao Senhor, e sirvam com sinceridade e fidelidade, lancem fora os deuses aos quais serviram os seus antepassados, da além do rio Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Essa convocação formou o pano de fundo para a declaração que ele ia dar, de que eu e minha casa servimos ao Senhor. Irmão, servir ao Senhor significa amá-lo de todo o coração, significa adorá-lo com exclusividade, significa temê-lo e obedecê-lo acima de tudo e acima de todos, significa uma dedicação completa à sua vontade, significa entregar todo o seu fôlego de vida em louvor ao Senhor. Deus havia libertado os filhos de Israel e derramado as suas bênçãos sobre eles, então os israelitas deveriam servi-lo com sinceridade, fidelidade em amor e temor. Que você seja um servo do Senhor na sua nação, não seja servo de homens, não seja servo de ideologias, seja servo do Senhor. Minha pátria, para Cristo. Josué diz que o povo deveria lançar fora os falsos deuses. Talvez que Deus, que idolatria que você está criando dentro do seu coração. E eu falo até mesmo para você, que se diz de direita ou de centro, cuidado com a idolatria, cuidado criar ídolos dentro do seu coração. Que Jesus seja maior, que Deus seja maior. Quero já partir para o último ponto, porque na sequência aqui, por que Josué estava falando com a pátria, irmãos? Eu preciso falar sobre por que a gente tem que ter esse cuidado com a pátria, com a nossa nação, com o Brasil. Lê depois com calma o Salmo 78 na sua casa, porque se você olhar na época de Juízes, Josué, o pessoal na hora falou, sim, nós vamos fazer isso, mas o povo viveu uma apostasia, um enfraquecimento da fé, e estamos vivendo isso. A minha geração está bem firmada, mas e a geração que vem depois de mim? E a geração que vem depois de você, jovem? Depois de você, adolescente? O que será deles? Eu quero ser bênção para a minha geração. Eu quero servir bem a minha geração. Josué estava preocupado com a apostasia. Ele era um profeta também, um homem de Deus. E a apostasia viria, e veio. Por fim, família. Toda família que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. A família, ela é o principal veículo de transmissão de valores através de gerações. A grande força do Brasil, do mundo, está na família. A família, em qualquer lugar, em qualquer nação, Abraham Lincoln dizia isso, a família é a espinha dorsal de uma nação. É na família que começam as coisas, não é na sociedade. Se você não ensina para os seus filhos, do outro lado da mesa, os princípios do Senhor, se você não investe nos seus filhos, se você não investe na sua família, não vai adiantar nada você querer lutar pela sociedade. Você quer uma sociedade forte? Temos que ter famílias fortes. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma declaração cujo significado expressa é: eu e minha casa vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor, vamos respirar o Senhor. Respire Deus na sua casa, respire Deus com seus filhos, respire Deus nas coisas que você faz, respire Deus nas decisões. Não deixe mais uma vez, uma ideologia, um partido ser maior na sua família do que Deus, que é a unidade. Jesus falou assim: Pai, nós somos um, que eles sejam um como nós somos um. Meus irmãos, eu vejo gente brigando com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe, porque tornou o seu partido maior do que o sentido de família. Não sei se você já viu isso, eu vejo isso constantemente. Tem gente que briga com a sua ovelha e com o seu pastor, um com o outro por causa disso.
Eu e minha casa serviremos ao Senhor é uma declaração cujo significado expressa é: minha casa vai louvar o Senhor, vai respirar o Senhor. O compromisso verdadeiro dentro da unidade familiar traz algumas coisas. Uma família que respira pelo Senhor é uma família ao serviço do Senhor. Sua família serve ao Senhor? Eu e minha casa servimos o Senhor. Nos ensina que é possível servir a Deus através do nosso relacionamento familiar. Meus irmãos, é tempo de você evangelizar as suas familiares. É tempo de você cuidar. Aquele que não cuida bem dos seus, está em pecado. Não deixe a sua mãezinha de idade, o seu pai, sem cuidados. Não deixe o idoso abandonado, largado. Não adianta vir à igreja, levantar a mão, adorar o Senhor e não cuidar bem do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. É possível alinhar nossos projetos familiares com a vontade do Senhor. É possível alcançar satisfação dentro do lar. Irmãos, uma família que serve ao Senhor, cuida bem um dos outros. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Uma liderança que começa em casa, traz essa declaração: em minha casa servindo o Senhor, nos revela que a liderança de um verdadeiro líder começa dentro da sua própria casa. Josué não era simplesmente o líder de todo Israel, mas primeiramente o líder da sua casa. Não adianta, pai, você dizer assim: vai na escola bíblica, vai estudar a Bíblia, vai orar, mas você não ora, você não lê a Bíblia, você não vem na escola bíblica. Ah, pastor, fala para o meu filho ir lá no Conectados, fala para o meu filho ir lá com os adolescentes, mas quando tem os homens de verdade, você não vai. É exemplo, não é o apontar de dedo. Há muitas pessoas que se ocupam em liderar multidões, mas se esquecem de liderar a própria casa. Há muitas pessoas que querem mudar o mundo, mas não começa a mudança no seu próprio umbigo, na sua casa, na sua vida. Desrespeita. Tem que me controlar que eu não posso falar algumas coisas. Eu não quero fulano. Então me fala, quem você quer? O fulano que eu não quero, faz eu, por causa do outro, eu brigar com ciclano. Irmão, se você está brigando por causa de político A e político B, com seu irmão, com a sua igreja, com seu pastor, dividindo, está tudo errado. Repreende esse demônio. Repreende esse demônio. Crente que é crente é unido com o irmão. A palavra que mais tocou Paulo, porque Paulo sabia matar, irmãos. Paulo matou cristão. Paulo consentiu na morte de Estevão. Paulo era um xiita no partido dele. Mas quando Jesus entrou no coração dele, a primeira coisa que ele ouviu foi a palavra que acalentou o coração dele: irmão Paulo. Você não consegue mais chamar o outro de irmão, de irmã, tem alguma coisa errada aí. Começa a mudança em você, no seu lar, na sua casa. Uma família comprometida com a unidade, eu e minha casa servimos o Senhor, nos ensina que dentro dessa unidade familiar não deve haver espaço para individualismo egoísta. Não, quando você for votar agora, que você for, não vote porque você ganhou alguma coisa. Mas fulano me deu gasolina, fulano me deu a casa, irmão, você não sabe como pastor a gente é assediado. Irmãos, eu com 50 e quase beirando 54 anos, eu tenho muitos amigos, graças a Deus construí mais amigos, e eu tenho muitos amigos políticos. Você não viu eu trazendo nenhum aqui, e falar, vota nesse aqui, e me pedem, e eu falo assim, olha, deixa eu ver seu projeto, deixa eu ver o que você acredita, o que você crê. Olha, infelizmente eu já vou votar em tal pessoa, porque essa pessoa me prometeu isso, e está vivendo isso. Pastor, o que o senhor precisa para ir para a igreja, para o senhor? Não precisamos nada. Quero só que você seja fiel na sua igreja, no dízimo e na oferta, né? Mas eu não quero nada de político para a nossa igreja. A gente recebe oferta. Um dia eu fui tomar um café com um cara, eu vou contar isso para vocês, se ele estiver me ouvindo, o problema dele. Aí quando eu chego no culto aqui, irmãos, eu falei, meu Deus, agora vieram me prender. Eu falei, alguma coisa na igreja, aquele monte de cara de terno, não sei se vocês chegaram a ver esse dia, com fotógrafo, com tudo. Pastor, o fulano aí, o cara já é famoso, vai estar aí, pastor, e quer que o senhor ora por ele lá no altar.
Eu falei, ele quer que eu ore por ele? Eu já orei por ele. Ele falou, não, mas quer que eu ore, porque a gente pode tirar umas fotos. Eu falei, não, então vamos falar para ele que, se ele quiser, hoje não vai atrapalhar o culto, ele pode vir durante a semana, eu oro com ele lá no gabinete. E se ele não chegou, já avisa para ele nem vir, para ele não passar vergonha. Mas não, mas como o senhor vai fazer isso com ele? Ele é uma autoridade. Eu falei, não, aqui tem uma autoridade maior nessa casa. O nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Agora, se você me perguntar ali fora, irmãos, sobre coisas, assim, eu vou falar, até dessa pessoa, eu falo assim, cara, ele tem um projeto, uma coisa muito boa, faz isso, faz aquilo, né? Se você me perguntar depois, pai, pastor, quem você vai votar? Eu vou te falar, mas você só passa escondido para os outros também, tá? Gente, lá em casa, eu não falo, você tem que votar nesse. Lá em casa eu não falo. Não falo. Mas todo mundo já sabe. Olha para mim e fala, eu já sei que você vai votar. A minha única que fala para mim, minha mãe não está aí não hoje, né? Que falou que ia vir no culto, não sei se ela veio hoje. Acho que ela não queria vir hoje, se ela veio. Não veio não, né? Minha mãe, a única que fala assim, faz aquela colinha para mim. Em quem que você vai votar, filho? Filho, eu posso votar nesse aqui? Pode, mãe, mas ó, eu vou te falar, esse aí é isso aí, esse aqui, esse aqui. Ah, não, então não vou votar nesse não. Então é isso aí mesmo. Posso votar em quem você vai votar? Pode, mãe. Vou dar para a senhora que eu uso. Um exemplo, dentro e fora de casa. Em quarto lugar, a frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nos ensina que a pessoa que serve a Deus deve ser exemplo para os que estão ao seu redor. Meus irmãos, vou dar uma dica para você que às vezes quer lutar por um candidato, por outro, até mesmo por um candidato que às vezes até eu apoio. Isso é muito chato. É igual crente fanático. Crente fanático é a pior coisa que tem. Não seja um crente fanático. Crente fanático, já veio um fanático, vou sair de longe. Os caras no serviço se cortam a volta de você, porque você é um crente fanático, às vezes também você é um político fanático. Quando Josué disse, eu e minha casa servimos ao Senhor, não significa que ele ia obrigar seus familiares a servir a Deus. Quando eu estou dando uma palavra para você, irmãos, eu não estou dizendo que eu vou dizer para você em quem que você deve ou não votar, mas estou dizendo para você que você deve olhar esse crivo de Deus, pátria e família. Você deve olhar, porque foi esse o crivo de Josué, em meu tempo é de Josué, eu tenho autoridade para falar isso para você. Não é construído com base da obrigação, mas com base em princípios. Os servos do Senhor expressam uma devoção voluntária com base na gratidão. Tudo que você for fazer, irmãos, agora, que você for fazer, faça em gratidão a Deus, não a homens. Deus usa homens se Ele quiser para te abençoar, mas não faça, eu estou preso, eu estou endividado, fulano me deu um cargo, agora eu tenho que trabalhar e votar para ele. Desculpa, meus irmãos, os interesses que eu tenho são do coletivo, para a minha nação, para o meu povo. Para mim, eu tenho que trabalhar e ser do suor do meu rosto. Está me entendendo? Não troque, irmãos, algo poderoso por um prato de lentilhas. Como líder de sua casa, ele estava comprometido a ensinar aos seus a lei de Deus. Meu posicionamento é esse, irmãos, eu tenho que ensinar para você as leis de Deus. Você vai tomar suas decisões. Dentro da sua casa, a prioridade seria instrução e conselho do Senhor. O conselho que eu vou te dar, irmão, se tiver algum conselho que for fora da Bíblia, não faça. Faça só o que está na Bíblia. Sempre você vai ver esses conselhos que eu dou aqui para você em relação, por exemplo, a filhos. Não eu, né? Os pastores da igreja. Filhos, obedeçam aos seus pais, isso é justo. Honre seu pai e sua mãe, para que em tudo você vá bem, que para se prolongue os seus dias sobre a terra. Então, irmãos, nós podemos servir ao Senhor respirando Deus pela pátria, na família, aonde nós estivermos. Eu já vou terminar essa palavra dizendo para você, contando uma história para a gente orar. Talvez você está com as suas mãos, sua mente cheia de tantas coisas, e Deus não é prioridade na sua vida. Jesus não é prioridade na sua vida. Um partido político, uma ideologia se tornou maior. Tem gente que talvez vai escrever no meu WhatsApp, doido para brigar comigo.
eu não discuto política, eu pego e escrevo lá em amor, e eu sou paciente, irmãos. O pessoal fala, pastor, eu respondo. Só que às vezes é igual aquele guarda de trânsito, que fala assim, então, foi isso. E a pessoa depois desiste, eu só falo uma coisa, o senhor manda um monte de coisa para mim, mas eu não discuto. Eu mando da Bíblia algumas coisas. Sou paciente, irmão, sou mesmo. Então você pode mandar, né? Sou tranquilo. Então eu vou contar uma história para a gente orar. Um pastor, isso foi verídico, um pastor, e estava fazendo uma coisa que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de, se você vai no mar assim, ficar vendo se tem conchas, né? Aquelas conchazinhas. E esse pastor estava com a família dele, né, de férias. E aí você sabe como criança fica, cheio de filhos, um filho corria para trás, outro para frente, e eles procurando as melhores conchas. E só achavam um pedaço de concha, mas cada um vinha e falava assim, pai, olha que linda, cara. E as conchas são lindas, né? Mesmo as que são só fragmentos, só pedaços. E eles iam mostrando aquelas conchas, e traziam aquelas conchas, e vinham e corriam, vamos ver quem acha uma mais perfeita, e corria um para cá, outro para lá. De repente um agachava, ficava longe, via correndo para alcançar a família. E nessa que eles estavam assim, de repente eles avistaram, boiando assim, uma grande estrela do mar. Uma grande, é bonita. Aí um dos filhos já gritou, é minha. Quem gritou primeiro, aí os outros, não pai, por que é dele? Aí ele gritou primeiro. E aí esse filho partiu em disparada lá para a água, e ele chegou até a metade assim do caminho, entrou e voltou novamente, todo ansioso. E o pai falou assim, vai lá, a estrela é sua, ninguém vai pegar, a estrela do mar é sua, volta lá. Aí ele encheu de novo de coisa, correu e foi, entrou até metade da água, e já estava assim, a estrela do mar já estava um pouquinho mais distante. Ele entrou assim no meio da água assim, e aí voltou de novo. Meu pai falou, mas o que foi? Essa estrela é sua, vai lá. E ele estava ansioso, ofegante, falou, não desista, ela é bonita demais mesmo, é sua, corre lá. Até que ele encheu de coragem, chegou bem pertinho assim da estrela do mar, e voltou de novo. Não vou fazer isso muitas vezes, só quantas vezes, né? Mas foi e voltou. O pai falou assim, filho, a estrela do mar é sua, você voltou, por que você não pegou a estrela do mar? Aí o filho virou os pulsos, as mãos assim, as duas mãos estavam cheias de conchas, fragmentos, e ele não abria mão daquelas conchas, porque eram várias, de fragmentos, para poder pegar a estrela do mar. Talvez a gente está respirando nesse mundo, está tanto acostumado com Deus na vida, que a gente está tão cheio de nós mesmos, tão cheio das coisas deste mundo, a gente se envolveu tanto com as coisas deste mundo, a gente está com as mãos tão cheias das coisas aqui da terra, está tão cheio das coisas de partidarismo, de ideologia, de filosofia de vida, de sofisma, está tão cheio dos meus achismos, que eu não quero abrir mão para agarrar a estrela. Jesus é a estrela da manhã, Jesus é o sentido da nossa vida, Jesus é o motivo da nossa existência. Jesus veio na terra, porque Deus, então primeiro é Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho amado, porque Ele viu, como lá no Egito havia um povo escravo, Ele viu que havia pessoas escravos na sua própria terra, na sua própria pátria, e Jesus veio para trazer liberdade. O Espírito do Senhor era sobre Ele, Ele foi ungido para levar vistas aos cegos, para libertar os que estavam cativos e acorrentados e oprimidos de coração. Ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele veio para aqueles que estavam enlutados, vestir eles com vestes de louvor. Aqueles que estavam decepcionados com as lutas da vida, dizer para eles, não desista, você é meu carvalho de justiça. Não desista, porque os seus filhos vão reparar as cidades assoladas e destruídas.
mas você precisa reconhecer que há um Deus que é dono da terra, que é dono do céu, que é dono do universo, que é dono do que está debaixo da terra, mas que dá a liberdade de você escolher Ele ser o seu dono. Agarre a estrela, abra mão dessas conchas, abra mão de todas as coisas que você tem neste mundo, para dar honra e glória a uma pessoa maior, a um ser maior que é Deus. Talvez você vai poder ouvir o Senhor em você mesmo dizendo: Yahvé, Yahvé. Nele vivemos, nos movemos e respiramos. Que Ele seja o seu fôlego de vida. Quero convidar a equipe de louvor. Eu pedi uma canção para eles e eu quero convidar a gente nessa noite a orar pela nossa pátria. Começar orando você dizer nessa noite que Deus seja o Deus da minha casa, que Deus seja o Deus da minha família, mas que Deus seja o Deus da minha cidade, que Deus seja o Deus da minha nação. Essa canção ela diz muito fundo, irmãos, ela fala assim: luz que brilha no mundo, esperança ao perdido, paz em meio às guerras, Tu és, não há outro como Tu, ninguém é como Tu, Senhor. Meus irmãos, nessa noite, declare que nas suas decisões daqui para frente, tudo que você vai fazer, você vai dizer assim: Deus acima de tudo, Deus acima de tudo na minha vida, Deus acima de tudo. E você vai lutar para que a nossa pátria seja para Cristo. Amém? Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Grandes coisas tu farás.